a gente chegou a finalizar também, tá bom? Hoje o assunto já vai ser frase, oração e período, que eu cheguei a comentar com vocês, que é um assunto que também vai estar presente na redação do Enem, né? A gente acaba ali estudando, achando que vai cair somente no conteúdo ali na parte de conhecimentos específicos, mas também ele estará presente na parte da redação do Enem, tá? Como que a gente vai trabalhar isso? Eu vou focar na parte de como que a gente pode construir ali um período, uma oração, aonde a gente não cometa um erro, que é qual? É o caso o erro onde o período foi truncado. O que é esse período truncado? É quando há uma quebra de ideia, que foi a que eu apresentei na semana passada para vocês, né? Eu vou compartilhar aqui para vocês visualizar novamente, tá? Deixa eu só colocar aqui compartilhar a tela. Aí eu mostro para vocês melhor onde que está essa parte e explicar o que é esse período truncado, tá bom? Qualquer dúvida, perguntas, vocês podem me interromper sem problema nenhum, tá bom? Fiquem à vontade. Deixa eu compartilhar a tela. Formas nominais. A gente não vai focar no mesmo assunto, tá? Eu só vou para poder falar dessa questão do período truncado para vocês, tá? Eu passei de uma forma também bem rápida na semana passada, tá bom? E aí, né, o assunto de hoje, por que ele tem a ver com o assunto da semana passada? Porque uma das coisas que é exigido na competência 1 é que vocês não cometam esse erro do período truncado, né? E quando eu apresento aí as formas nominais para vocês, é porque aqui elas estão colocadas de forma, como eu posso dizer para vocês, de uma forma não correta, né? Que não segue a regra da sintaxe. Se ela não segue essa regra da sintaxe, o que acontece? Esse período foi truncado, e aí vocês podem ter cometido um desvio, tá bom? Que aí vai depender do avaliador se ele vai considerar, né, ou não, tá bom? Mas aí, no caso, quando a gente tem essa regra aqui, por exemplo, o cinema tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Acaba por gerar uma democratização significativa do seu acesso, tá? Aqui a gente tem uma quebra de ideia. É como se estivesse iniciando uma outra ideia, tá? E aí vai ser colocado, vai haver lá no comentário que houve esse desvio, né, do período, onde trouxe uma ideia que ela foi interrompida, tá bom? E isso vai acontecer no caso da forma nominal verbal do infinitivo, do particípio, e no caso do gerúndio. Do gerúndio ainda tem um desvio, tem dois desvios, dessa questão da quebra de ideia, e o outro que vai ser qual? A gente inicia um período, né, no caso, se a gente já trouxe aqui a ideia, né, aqui a gente teria que começar com o conectivo, tá bom? Que a gente vai ver também na aula sobre os conectivos que a gente pode utilizar na redação do Enem. Aqui eu estou começando com o gerúndio, né? Então, tendo esse gerúndio aqui, já marca que já houve essa quebra de ideia, sendo assim, não tem um conectivo, né? E aí já tem dois desvios aqui. Aí a pontuação, por exemplo, a sua redação não vai ser anulada, mas ela vai sofrer ali uma diminuição de pontos, né? Aí eu coloquei aqui para vocês, tá, se eu não posso colocar das formas que foram apresentadas, como que tem que ser, né? O cinema tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Assim, esse conectivo assim, ele dá a ideia de que estou o quê? Estou continuando a ideia principal. Assim, gera uma democratização significativa do seu acesso. Tá bom? E aí, a característica onde vai ter ali o seu ponto garantido vai ser, tem o conectivo, né?
o verbo está sendo colocado ali da maneira correta, seguindo a sua regra sintática, no presente e aí ele está no presente do indicativo, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo onde o período ele foi bem escrito, bem construído, houve uma questão de coesão e coerência. Nos demais, a gente já vai ter uma questão ali de desvios, né, onde a regra da sintaxe não foi bem colocada, certo? Sendo assim, para a gente poder entender melhor, né, sobre isso, vamos entrar no assunto que é o que é frase, o que é oração e o que é período. Se alguém puder dizer. Alguém se prontifica para dizer o que pode ser frase, oração e período? Oi? Frase, oração e período? Como que você definiria, Pedro? Se eu pergunto para você, o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período? Período Olha, seria o tempo, algo assim? O período eu sei que tem. Eu sei que o período tem o simples e o composto. Tem a oração subordinada e a coordenada. Isso. A frase eu já não lembro. Tá bom. Ó, a Gabriela, ela também falou que se seria o tempo. O período, ele também pode estar relacionado ali a uma questão de tempo verbal, Gabi, tá? Mas aí o Pedro, ele trouxe também a questão da oração coordenada e subordinada, que a gente vai falar sobre ela, só que não hoje, porque é um assunto bem profundo, como eu vou dizer para vocês, vai bem a fundo, então não tem como a gente falar em 45 minutos, tá? E a gente também tem o período composto e o período simples, tá? E o que é cada um? A gente, né, falamos sobre eles o dia inteiro, porém a gente não vai falar assim, nossa, agora eu tô falando uma oração. Ah, não, agora estou falando uma frase. Ou agora estou falando o período. Não, a gente vai falar porque somos falantes, né, de uma língua. Quando eu coloco aqui para vocês, deixa eu colocar o próximo slide. Não sei por que está aparecendo assim, mas tudo bem. Esses enunciados. Socorro, que frio, nova alta do dólar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Bom, aqui temos enunciados. E nesses enunciados, a gente vai ter ali a sua nomenclatura. Ou será frase, ou será um período, né? Ou será uma oração. Bom, onde que estão essas frases? Bom dia, boa tarde, boa noite. Socorro, que frio, nova alta do dólar. Essas são aí as frases que a gente tem, tá? E por que que a gente tem essas daí quanto frase e o outro vai estar aqui, vai ter uma outra nomenclatura? Bom, vejamos. A frase, né, ela é um enunciado com sentido completo, onde ela pode ter a presença de um verbo ou não, tá? Tá, como assim? Quando eu falo para o Pedro, socorro, por exemplo, né, ou para a Gabi, desculpa, né, ou falando, me ajuda, eu tenho frases aí aonde, se eu estou enquanto locutora, né, vou passar esse enunciado, a pessoa vai entender, né? Quando eu só falo socorro, a pessoa já entende que eu estou passando por apuros, né? Alguma coisa está acontecendo. Eu não preciso dizer mais coisas ou desenhar ou fazer algo a mais para poder dizer que eu estou passando por alguma questão. Então, a frase ela vai ter esse seu sentido completo, né? Onde ela pode ser formada por apenas uma palavra, ou ela pode ter ali uma construção, por exemplo, preciso de ajuda, Gabi, faça isso, tá bom? Só que aí, a frase, ela tem dois tipos. Temos a frase nominal e a frase verbal. A frase nominal é quando ela não contém verbo. Ela só vai ser composta por nomes. E por isso que ela pode ser composta por apenas uma palavra. Quando eu falo calma ou socorro, temos frases nominais, porque elas não contêm verbo, tá?
Agora, quando eu falo da Gabi, preciso de ajuda, né? Ali a gente já tem uma frase verbal. Por que uma frase verbal? Porque a gente tem um verbo, né? O verbo precisar. Tá bom? Sendo assim, a gente tem esses dois tipos, tá? Que aí elas vão estar no nosso cotidiano aí. Só que a gente não vai falar, agora eu tô falando uma frase nominal, uma frase verbal. Não, a gente vai fazer isso no momento que a gente estiver fazendo ali uma análise, tá? A gente vai fazer uma análise, uma prova. Por isso que é importante a gente saber e diferenciar cada uma, o que é uma frase nominal e o que é uma frase verbal, né? A frase nominal vai ser composta ali por nomes, né? E a frase verbal vai ter ali a presença de um ou mais verbos, tá bom? Dúvidas, gente? Até aqui? Eu tô. Pode falar, Pedro. Eu tenho duas. As frases sempre com sentido completo ou incompleto. Ou pode ter incompleto. Ou isso não é importante para a prova? Então, Pedro, ela é muito importante para a prova. E outra, elas sempre estarão em sentido completo. Se elas estão ali com um sentido incompleto, é porque está tendo ali uma, como eu posso dizer para você, uma, não sei se é bom falar essa, não sei se é bem essa palavra, mas é como se tivesse ali uma intercorrência na comunicação. É como se eu falasse algo para você, só que você não entendeu o que eu quis dizer. Se eu falo assim, Pedro, deixa eu ver. Prepare-se. Se eu trago para você somente uma palavra, né? Ou eu trago uma palavra, eu trago uma frase para você, porém essa frase está precisando ainda de mais alguma coisa, está pedindo algum complemento. Uhum. Está pedindo de mais algum complemento, ali a gente vai ter só uma construção de uma frase incompleta, tá? E aí ela não vai ter o seu sentido completo. Sendo assim, a frase ela sempre vai ter um sentido completo. O que eu estou querendo dizer quando eu falo isso é que uma palavra, né, dependendo da palavra, ela pode ter seu sentido, né, completo, como no caso socorro, calma, desculpa. Quando eu falo para você, mantenha-se em silêncio, você já entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Eu não Entendi. preciso, por exemplo, elaborar um texto para dizer para você que você precisa ficar em silêncio, por exemplo, né? Ou dizer, elaborar um texto para você para dizer, olha, estou precisando de uma ajuda, né? Você já imediatamente vai me ajudar, vai perceber qual que é a ajuda que eu estou precisando, ok? É nesse sentido que eu estou querendo dizer que a frase ela tem seu sentido completo. E ela vai ser bastante importante na prova, né? Porque muitas das vezes aparece lá, analise a seguinte frase, e aí vai vir com uma elaboração, né, mais profunda, mais específica, mas a frase ela sempre vai estar presente ali na prova, tá? Tá. E a segunda dúvida que eu tenho é, tem a nominal e tem a verbal, certo? A palavra desculpa, frase nominal, não contém verbo. Desculpa não seria do verbo desculpar? É do verbo desculpar. Só que quando eu falo para você desculpa, eu não estou dizendo no sentido de que, se for fazer análise, é igual eu falei para você, a gente vai viver fazendo análise. Mas quando eu estou falando ali essa palavra, desculpa, eu não estou colocando ela no sentido de que ela tem um verbo, entendeu? A sua formação, a sua estrutura não está enquanto verbo, mas sim apenas enquanto nome, uma palavra, algo que está acontecendo, entendeu? Por exemplo, desculpa pelo ocorrido. Você já entendeu o que está acontecendo, tá? Uhum. Então é isso, igual o socorro também, né? O socorro, por exemplo, do verbo socorrer. Só que ali, a forma que ela está sendo colocada não é enquanto um verbo, e sim enquanto um nome, tá bom? Entendi mais ou menos. Tá bom. Eu vou passar, qualquer dúvida, pode interromper, sem problema. Deixa meu microfone sem querer, perdão. Falei assim, não deixe de fazer as perguntas, pode ir perguntando à vontade. Qualquer pessoa, gente.
Você conseguiria explicar de novo? Porque ficou meio confuso a parte. Tá, vou explicar de Não é novo. não é no sentido de verbo, mas no sentido de nome. Como assim? Não, Vamos, só aquela parte. Só aquela parte, professor. não tem problema, é que aqui também dá para visualizar melhor, Pedro. Ó, quando eu coloco aqui socorro, quando eu falo Pedro, socorro, eu estou colocando aqui enquanto nome. Apenas não estou colocando no sentido de que precisa haver uma ação, né? Se o verbo é a questão de uma ação verbal, né? No caso, essa palavra não está nesse sentido de uma ação, está no sentido apenas de um nome, ou no sentido de que algo está acontecendo, tá? Por isso que será uma frase nominal. Quando eu falo para você ou para vocês que frio, por exemplo, acho que frio fica melhor para vocês entenderem essa questão do nominal, da frase nominal. Que frio, eu estou querendo dizer o quê? O tempo está frio, né? Eu estou sentindo frio, né? E é por isso que a gente traz essas palavras assim. Que eu posso trazer, por exemplo, para você socorrer, né? Ou se não, desculpar. Se eu coloco para você assim, desculpar, ali a gente tem um verbo, né? Aí eu posso dizer para você que a gente vai ter uma frase verbal. Agora, quando eu coloco nessa forma aqui, ó, não sei se você está vendo meu cursor, eu já tenho uma frase nominal, tá? Porque elas É não. como Pode falar. a gente poderia dizer que, tipo, socorro. Poderia, tipo, colocar, imaginar um nome, vamos dizer assim. Isso, por Antes da exemplo, palavra. por exemplo, eu não realizei, eu estou pedindo ajuda, certo? Estou pedindo Sim. socorro, mas eu não realizei ação nenhuma. Eu só estou passando por um apuros ali, entendeu? Uhum. É nesse sentido, e por isso que ela não será verbal. Ou também no exemplo que frio, você daria para imaginar ali um gente que frio, daí você está Isso. se referindo a sujeitos, não ao verbo. Ah, tá. Então, Bom. e outra coisa, que você acabou de me lembrar também, que acho que vai te ajudar. Você lembra que eu falei que a gente não trabalha o verbo ali como uma palavra isolada? Ele sempre vai depender de um contexto para que a gente Sim, possa ter seu tempo verbal? Se eu falo sim, socorro para você, você sabe quando que eu estou precisando, o que que aconteceu? não. Não. Então, por isso que você entende que eu estou precisando de uma ajuda. Mas a gente não tem ali uma questão de tempo. Se eu coloco isso, por exemplo, num texto, numa narrativa, ali, se eu já começo meu texto ali, socorro, essa palavra, já sei que o personagem está passando ali por uma problemática, né? Já iniciou com uma problemática, né? Se eu coloco ali que frio, é uma emoção que eu estou sentindo, desculpa, emoção, é uma sensação que eu estou sentindo, né? Então, ali não vai trazer uma marca de tempo, né? Como eu tinha dito para vocês, que o que vai marcar vai ser o modo e o tempo. Ali a gente não, nessa questão da frase nominal, a gente não vai ter essa marcação ainda do modo e do tempo, como na verbal, tá bom? Na frase verbal. Acho que Beleza. agora ficou melhor. Dá para entender melhor. Perdão. Bom, gente, acho que alguém mandou no chat. Não tô conseguindo copiar. Isso, Gabi, seria como se fosse uma frase direta, sabe? Sem precisar explicar muita coisa, tá? Obrigada pela sua contribuição. Ajuda bastante. Bom, sendo assim, e o que é uma oração, né? Eu coloquei, se vocês forem olhar depois os slides para estudar, eu coloquei como enunciado, tá? Mas pode ser frase também, tá bom? E o que é uma oração? A oração é um enunciado ou uma frase onde vai ser organizada, né, em torno de um verbo ou locução verbal, tá? Eu coloquei os dois exemplos aqui, eu vou explicar os dois para vocês. O primeiro, o empate favoreceu os donos da casa. Quem é o verbo aqui? Gabi, se você puder dizer para gente. Pode escrever no chat, sem problema. Ou quem quiser falar também.
Alguém? Favoreceu? Isso, o verbo favoreceu, tá? Esse verbo, ele está no pretérito, tá bom? E aí, se eu tenho aí um verbo dentro deste enunciado, a gente tem uma oração, tá bom? Então, o empate favoreceu os donos da casa. Se eu tiro esse verbo, gente, o empate, os donos da casa. Vocês conseguem compreender? É como se essa frase estivesse pedindo algo mais, né? Ela está pedindo alguma coisa, né? E aí, quando eu trago essa palavra, que é o verbo, aí ela já ganha aí o nome de uma oração, tá bom? Outro caso. Os cientistas estão realizando uma pesquisa sobre o vírus. Aqui, cuidado, tá? Eu tenho muitos alunos, né, que quando estão iniciando, que dizem que a gente tem aqui duas orações, mas a gente também tem uma oração apenas, tá bom? Temos uma oração apenas, porque, olha lá a definição, um enunciado que vai ser organizado em torno de um verbo ou locução verbal. Neste caso aqui, a gente tem uma locução verbal. Como assim? A locução verbal, ela é composta de um verbo auxiliar e um verbo principal, tá? É como a gente tem ali dois verbos, porém, cada um com a sua função específica, sua função sintática específica. No caso, o estão, ele é um verbo auxiliar, né? O verbo estar. E aí, a gente vai ter o realizando, que vai ser o verbo principal. E esse verbo principal, ele está na sua forma nominal, que a gente viu na semana passada, do gerúndio. Tá bom? E aí, essa locução verbal aqui dá o sentido de que é apenas uma oração. A gente não vai ter duas, a gente tem apenas uma, tá? Quando temos dois verbos juntos, a gente tem ali uma locução verbal, ok? Aí eu dei outro exemplo também, que é o estudo foi realizado por cientistas, que é um caso aqui de locução verbal, onde a gente tem um verbo foi, verbo ir, realizado, um particípio. Sendo assim, a gente também tem uma oração apenas. A gente não vai ter duas, tá? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Pode seguir? Sim, Gabi, poderia ser utilizado, estão satisfeitos. E aí a gente vai ter o quê? Novamente, só apenas uma oração. A gente não vai chegar a ter duas orações. Duas orações seria se eu tivesse assim, ó. Os cientistas estão realizando uma pesquisa sobre o vírus. Aí, eles estão satisfeitos, que foi o que a Gabi colocou lá no chat. Aí sim, a gente teria duas orações. Por quê? Temos uma locução verbal na primeira oração e uma locução verbal na segunda oração. Tá bom? Aí eu vou mostrar um caso para vocês, onde a gente tem também mais orações. Está lá no começo. Aqui, ó. Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Aqui a gente tem, ó, o estou estudando bastante, tá? Depois, sei que vou fazer uma boa prova. Aqui a gente tem duas orações, tá? Porque a gente vai ter a locução verbal. Nesse caso aqui do estou estudando e vou fazer. Aí, no caso, perdão, a gente vai ter duas orações também, tá? Vou passar para o próximo e vocês podem me interrompendo. Agora vai ser o período, né? O Pedro, ele já disse muito bem, porque a gente tem o período simples e composto, né? Bom, antes da gente entrar na questão do período simples e período composto, o período... Pode falar, Pedro. Você falou de oração coordenada e
e subordinada? A gente vai começar a ver na próxima aula, porque é um assunto que ele vai tomar bastante, né? Até eu explicar para vocês o que é uma oração coordenada, o que é uma subordinada, aí vai tomar muito do tempo, tá bom? Mas na próxima aula já vai ser o próximo conteúdo, na verdade, tá bom? Ok. Bom, o período, ele já é organizado por uma oração ou mais orações, né? E aí, esse período, ele começa com uma letra maiúscula, né? E vai até o ponto final, né? E assim, a gente tem que se atentar à questão das pontuações. Bom, a gente tem o período simples e o período composto. No caso do período simples, vai conter apenas uma oração, né? Que é o caso que a gente viu anteriormente, né? Quando a gente tem ali um verbo, uma oração. Quando a gente tem 2, 3 verbos, né? Ou locuções verbais, a gente já vai ter ali um período composto, né? Porque já tem mais de 3 orações, ok? Por exemplo, no caso do período simples, não dormi ontem à noite. Aqui, notem que eu tenho apenas um verbo. Não dormi ontem à noite. Sendo assim, tenho apenas uma oração e período simples. Outro exemplo, né? Eu intercalei, utilizando verbo e locução verbal, para que vocês possam ver essas duas colocações. As crianças estão brincando na calçada. Aqui a gente tem uma locução verbal, né? O estão, do verbo estar, e o brincando, do caso do verbo principal, sendo uma forma nominal verbal, gerúndio, tá bom? E aí a gente tem apenas também só um verbo, né? Uma locução verbal. E aí a gente vai ter um período simples, ok? Uma oração. Já no caso do período composto, a gente já vai ter aqui mais verbos, olha só. Ele chorou quando soube que havia sido aprovado. Aí aqui nesse caso a gente tem 3 orações. Ó, ele chorou, uma oração. Quando soube, 2 orações. Que havia sido aprovado. 3 orações. Porque temos aqui uma oração que tem um verbo, outro verbo e a locução verbal. E aí a gente tem o período composto, tá bom? Então, o que vai determinar esse período vai ser não composto a quantidade de verbo? Isso mesmo, Pedro. Tá. Por isso que a gente tem que se atentar muito. A gente pode olhar ali para o período e falar, é um período. Eu tenho o caso de alguns alunos, por exemplo, na escola, que estão começando a estudar sobre esse conteúdo, e eles vão pela quantidade pelo tamanho do período. Se para eles é um período grande, longo, eles já colocam que é um período composto. E se eu tivesse só colocado ali adjetivos, será que vai ser um período composto, por exemplo? Então, eles muitas das vezes são pegos nisso aí, tá? Então, aí a gente olha para a quantidade dos verbos. Por isso que eu falei para vocês, o tempo todo a gente vai ter que fazer essa análise do discurso. A gente sempre vai estar olhando para essa questão, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá. Tranquilo. Então, vamos seguir. Bom, como eu disse para vocês, né, que a gente vai trabalhar em cima da competência 1 do Enem, né, da redação do Enem, eu trouxe para vocês como que essa frase de oração em período é utilizada na prova do Enem, né? Hoje eu não vou trazer questão, né? Mas a questão eu vou trazer na próxima aula. Deixa eu ver, antes de entrar no assunto, existem locuções verbais com mais de 2 verbos? Não, Isa. Vai existir apenas locução verbal com os 2 verbos, que vai seguir o verbo auxiliar e depois o verbo principal, tá? Não vai ter com mais de 2, não. Imagina. Bom, nesse caso, como eu tinha dito para vocês, utilizar a competência 1, que a gente leu rapidinho por cima, tá? Aqui onde tem esse clique, né, que ele está mexendo, né, o tempo inteiro, vocês podem clicar nele e dar uma lida ali na competência 1, tá? Que é super importante, tá bom? Para auxiliar vocês nos estudos,
redação, interpretação de texto, gramática. E aí, na semana que vem, eu trago exercícios, né, mas das questões mesmo, mas hoje eu vou focar na parte da redação, né, que é algo onde a questão da oração e do período contam bastante, né, eles são resultado de que se tem uma oração, se tem um período onde foi bem elaborado, ali vocês não terão desvio e a pontuação de vocês não irá diminuir, né, sinal que o texto de vocês tem coesão e coerência, tá? É por isso que a gente estuda frase, oração e período, para que nossa produção textual possa ter coesão e coerência textual, tá? Eu trouxe essa cartilha do ano de 2023, tá? Aí lá tinha as redações do ano de 2022, que o tema foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil, tá? Eu trouxe ele para a gente poder analisar, ver a questão de verbos, ver a questão do período e oração. Ver como que a gente faz essa construção, né? Além do que a gente viu até agora. Alguém gostaria de ler? Esse parágrafo é a introdução, tá? Se alguém puder ler, senão eu sigo na leitura. Pode ser? Pode sim, à vontade. No Brasil, o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 delibera a garantia da cidadania e da integridade da pessoa humana como fundamento da instituição do Estado Democrático do Direito, na qual deve-se assegurar o bem-estar coletivo. No entanto, ordinariamente, não há cumprimento efetivo dessa premissa para a totalidade dos cidadãos, haja vista os empecilhos no que tange à valorização das comunidades e povos tradicionais do país. Nesse viés, torna-se essencial analisar duas vertentes relacionadas à problemática: a inferiorização de direitos, bem como a perspectiva do mercado nacional. Muito obrigada, Pedro. Aí, no caso, essa aluna, ela tirou nota 1000 na redação, tá? Lá só vai ter redações de alunos que tiraram nota 1000, tá bom? E aí, primeira pergunta que eu faço para vocês. Quantos períodos vocês acham que a gente tem aí nessa introdução? Quantos períodos? Isso. Ou quantos verbos? Quantos períodos? Os verbos, se a gente for, a gente vai ficar a noite toda. Mas aí será quantos períodos? 3? Sim, temos 3 períodos. Alguém sabe responder por quê? Por causa dos parágrafos. Você consegue elaborar mais a sua justificativa? Por causa dos... Bom, por causa que temos 3 parágrafos. Uhum. E cada um deles possui um período. Ok. Ó, vou explicar para vocês o porquê. Eu coloquei no slide lá, nesse slide, a estrutura do texto dissertativo e argumentativo, tá? Que isso é para, dependendo da prova que vocês forem prestar, essa é a estrutura do texto. Dentro da introdução, temos que ter ali, ter que estar visível para o avaliador, o tema da sua redação, o problema e a tese, né? E aí, como é que eu faço tudo? Coloco os 3 em um parágrafo, né? Fica algo assim que a gente fica, gente, como é que eu elaboro isso, né? Então, como que eu vou elaborar? Eu vou organizá-los, esse parágrafo, em 3 períodos, ok? Por isso que, no caso dessa... Deixa eu voltar aqui, que eu não tô conseguindo voltar. No caso dessa introdução, a gente tem 3 períodos. E na redação do Enem, se eu não me engano, não sei se mudou, acho que não. Vocês podem escrever a introdução com 3 a 4 períodos, tá? Nesse caso aí, a gente tem 3 períodos, né? No Brasil,
depois no entanto e nesse viés, tá bom? Se a gente for olhar para o caso das quantas orações temos, né? Aí a gente vai olhar porque o Pedro falou primeiro. Vai ser quantos verbos, né? Aí sim a gente vai olhar para a quantidade de verbos. Tá bom? Que é isso, eu vou deixar para vocês fazerem como atividade para casa, para a gente discutir na semana que vem. Que aí vai introduzir sobre o assunto de oração coordenada e subordinada, primeiro. Tá? Como assim, lição de casa? Não entendi. Ó, a gente fez análise junto aí, vendo quantos períodos tem na oração, nesse primeiro parágrafo, certo? Certo. Como atividade para casa, vocês vão analisar e identificar quantas orações temos em cada período. Aqui no primeiro período, no segundo período e no terceiro período. Entendeu? Tá bom. Aí você vai responder para mim na semana que vem quantas orações temos, tá bom? Certo. Gente, eu deixei aqui o link, é só vocês conseguem clicar, e aí vocês conseguem ter acesso na íntegra sobre essa redação e outras redações que tem lá, tá bom? Mas o que a gente precisa olhar e por que a gente trabalha essa questão da frase, oração e período, né? De que uma palavra a gente consegue ali, conforme for nesse processo aí, o processo da construção sintática, a gente consegue chegar aí dentro de um parágrafo, né? Então, por isso que a gente estuda esse assunto de frase, oração e período, principalmente pela questão da redação, aonde eu vou entrar agora em outra aba aqui. Deixa eu ir lá para o começo. Aqui, ó. Eu vou ler só alguns pontos que eu marquei para vocês. Aonde diz que vocês precisam redigir um texto em modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, tem que estar seguindo ali suas regras, seus usos, tá bom? Aí aqui abaixo, nessa competência, ou seja, na competência 1, será considerado os possíveis problemas de construção sintática e a presença de desvios, de convenções da escrita, gramaticais de escolha, de registro e de escolha vocabulário. Falando da estrutura sintática, né, que entra esse assunto sobre orações e períodos. A estrutura sintática é objeto de avaliação da competência 1, juntamente aos desvios, uma vez que esse aspecto também faz parte das regras da língua portuguesa, aquelas que dizem respeito à construção das frases do texto, né? Ou seja, a forma como vocês estão construindo aí o texto de vocês. Elas têm uma ideia, ou onde essa ideia é coerente, tem uma concordância, ou são frases onde tem um sentido incompleto, né? O sentido incompleto, estou querendo dizer assim, não traz uma concordância, não traz o avaliador, ele não entende o que vocês estão querendo dizer com as palavras, tá? Uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos oracionais, que se organizam na frase e garantem a fluidez da leitura, e a apresentação clara das ideias do participante, organizadas em períodos bem estruturados e completos. Tá? Por isso que eu iniciei a aula falando da questão dos períodos truncados. Períodos truncados já seria o oposto do que eles estão pedindo nesse caso aí, né? Que eles pedem períodos bem estruturados e completos. Além disso, por se tratar de um texto dissertativo argumentativo, o qual deve ser escrito na modalidade formal da língua portuguesa, espera-se, para que uma redação receba a nota máxima na competência 1, que os períodos apresentem complexidade em sua construção, com orações subordinadas e intercaladas, que é o assunto que a gente vai ver na semana que vem. Já os textos com falhas relacionadas à estrutura sintática, ou seja, períodos truncados, ajustaposição de palavras, ausências de termos ou ausências de conectivos, né?
Esses problemas são caracterizados normalmente por um ponto final separando duas orações que deveriam constituir o mesmo período, ou uma vírgula no lugar de um ponto final que deveria indicar o fim da frase. Está dando explicar aí para vocês o que é o truncamento e o que é a justaposição. O que vai interferir na qualidade da estrutura sintática, a frequência com que essas falhas ocorrem no texto e o quanto elas prejudicam sua compreensão como um todo. É o que ajudará a definir o nível em que uma redação deve ser avaliada na competência 1. Aí, quanto aos desvios, aí eles vão mostrar os aspectos, né, que eles consideram e que eles não consideram, tá bom? Que aí a gente vai vendo isso durante as aulas. Né? Como a gente já viu essa questão da conversão da escrita, que aqui entra a parte do período, gramaticais também vai ter essa questão do período e das orações. A escolha de registro, aí já vai, por exemplo, se vocês trazem lá uma palavra e deixam aquela palavra isolada e após coloca uma vírgula, vai ter essa questão aí de truncamento, tá bom? Depois, escolha vocabulário, a mesma coisa, as palavras que vocês selecionam ali no período de vocês, né? Você coloca ali no Brasil, o que acontece no Brasil, né? Qual que é a problemática que tem ali no Brasil, tá bom? E aí, aos poucos, a gente vai lendo essa competência 1, tá bom, gente? A gente não vai lendo ela de uma vez para poder já fazer o que é, mas a gente vai lendo aos poucos para vocês entenderem como que o conteúdo de gramática está inserido ali no conteúdo de linguagens e códigos, tá bom? Aí, rapidinho, Pedro, eu prometo que é rapidinho. Eu deixei como atividade essa que eu falei para vocês, verem quantas orações a gente tem lá naquela introdução. E aí, eu não sei se vocês já chegaram a escrever alguma redação, ou se já chegaram a escrever, né? Mas eu coloquei para vocês, leiam, né? Isso aqui foi uma atividade de uma outra turma, mas aí foi assim, ó, eu elaborei. Leiam a redação que escreveram, ou seja, que vocês têm escrito, né? Não sei se vocês já escreveram em algum momento, e analisem os períodos e orações, como foi feito na aula de hoje. Por exemplo, minha introdução tem quantos períodos? E o meu desenvolvimento? Quantos períodos meu desenvolvimento tem? Né? Meu desenvolvimento 1, meu desenvolvimento 2 e a conclusão, né? Trazendo essa questão de análise, vocês conseguem ali entender como que está a redação de vocês, tá bom? Vocês já conseguem ter ali uma base do que vocês podem tirar, o que vocês podem melhorar também. Pode ajudar vocês, no caso, tá? E aí também fica para a próxima aula. Como vocês podem fazer as duas atividades? Eu peço que vocês façam no caderno, tá? Acho que é algo assim que fica mais... Um caderno que vocês utilizam nas aulas do cursinho, tá bom? No tempo de vocês, com calma. Qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida. Se chegar na semana que vem, professora, eu não consegui fazer, a gente pode fazer junto, tá bom? Tem exemplo de redações que escrevi e a gente vai fazendo juntos, tá? E é isso. Pedro, você ia falar alguma coisa? Não. Você vai falar se o link vai ser disponibilizado ou não? O link da atividade, você está dizendo? Ou o link da cartilha? Da atividade. A atividade ela já está dentro do slide, já. As duas atividades. Tá bom? Tá aqui, ó. As duas atividades já estão no slide, que eu já vou subir ele. É essa e qual outra? Qual é a outra? Aqui, você lembra que é para a gente fazer... vocês vão analisar quantas orações... Aqui, ó. Quantas orações temos nessa introdução. E aí, depois tem a próxima atividade, que também está dentro do slide. O que eu deixei foi o link para vocês lerem a redação por completo, que está aqui, ó, o link da redação que eu tirei. E a segunda atividade é apresentar uma redação? Sim. Por exemplo, você já tem uma redação escrita, que você já escreveu? Então, você vai fazer o quê? Você vai analisar os parágrafos para mim. Parágrafo da introdução, desenvolvimento 1 e 2 e a conclusão. Você vai olhar para mim, você vai olhar lá, você vai analisar.
na minha introdução eu tenho 2 períodos, ou eu tenho 4 períodos. Desenvolvimento, quantos períodos você tem? Desenvolvimento 2, quantos períodos também? Quantas orações? Né, na redação toda. E aí, na próxima aula, vocês vão apresentar essas atividades. Ok, Tá bom? tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Tudo bem? Bom, já tomei muito tempo de vocês. Eu agradeço a presença de vocês, tá bom? A participação. Que vocês tenham uma ótima semana, um bom final de semana, né? Bons estudos. E vejo vocês na semana que vem, tá bom? É isso. Bom intervalo. Professora. Imagina. Obrigada, Vivian. Imagina. Pessoal, a gente vai para o intervalo, mas eu queria dar um recadinho.